Bom dia. Hoje, meu nome é Márcio Oliveira, hoje é 3 de janeiro de 2016. Vamos entender um pouco como que funciona o passado. Esse vídeo, ele tem relatos, de conteúdo adulto, de situações de sexologia. Mas vamos entender como que funciona o passado desde Adão e Eva, Vamos entender. No passado, não é mistério para ninguém as pessoas saber e entender, que o sexo era uma situação livre, era livre, O que é sexo livre? Nós podemos comparar com todos os mamíferos, que nós somos um animal mamífero, um animal que evoluiu, Hoje nossas roupas não é mais o pelo do corpo, São, como se diz, pelos artificiais, é roupa artificial. Então vamos ver logo o que interessa. O sexo, num tempo, ele passou a ser usado como uma arma espiritual, para aqueles que entendiam dos espíritos poderosos. Mas como? Vão entender. Eva, a primeira situação de Eva, explicitada na Bíblia, foi uma situação de pular a cerca. Quando a Bíblia Sagrada fala que Eva, ficou com a serpente, realmente ela ficou com a serpente. Mas a Bíblia está relatando ali que Eva, ela pulava a cerca. Adão, não. Então o mundo de Deus era um mundo onde havia sexo abertamente, E demais pessoas, determinadas pessoas, elas eram presas sobre o sexo. O que Eva ganhava com isso? Eva ganhava muita coisa, porque se Eva tivesse uma relação extraconjugal, nas costas de Adão, o que poderia acontecer com isso? O poder poderia usar o sexo para afugentar Adão. Porque se Eva tem uma relação extraconjugal com a serpente, tinha uma relação extraconjugal, o que ia acontecer? Ela aguentaria ficar 1 mês, 2 meses sem fazer sexo com Adão. E Adão não aguentaria porque ele não teria essa relação extraconjugal. E isso faria com que Adão ficasse afugentado, e submisso a Eva. Mas por quê? Por que acontece isso? Se Eva não tivesse uma relação extraconjugal, os dois, a carne dos dois vinha de encontro ao desejo, à vontade do sexo. Então, o sexo, para as pessoas que têm uma relação extraconjugal, o sexo, nesses casos, ele funciona como arma. Imagina você, tem um homem ali casado com uma morenona, linda e bonita, Mas esse homem, ele tem uma relação extraconjugal com a outra mulher, escondido, aonde tudo em oculto, onde ninguém pode saber de nada. Então o que acontece? Esse homem, ele pode deixar essa morena gostosa, bonita, linda, 1 mês, 2 meses, sem praticar sexo. Então o que vai acontecer se essa mulher não tem uma relação extraconjugal? Essa mulher então vai ficar subindo nas paredes e pela vontade dela de fazer sexo, ela vai então procurar esse marido, esse homem, e esse homem pode simplesmente chutar, enrolar ela, aonde muitas das vezes a pessoa fica desorientado, porque às vezes a pessoa não tem uma outra pessoa, só tem aquele parceiro, mas aquele parceiro tem 2, 3, 4 pessoas, aonde aquela pessoa que está do lado dele ali, ela sofre porque aquele homem, ele vai satisfazer suas vontades,
em outros cantos, em oculto. Assim acontecia com Eva, gente. Era Eva que pulava a cerca nesse caso, e não Adão. É a mesma coisa, né, da situação de Golias. O que acontecia entre Golias, Davi e a esposa? A esposa de Golias tinha uma relação extraconjugal com Davi. Tinha uma relação extraconjugal com Davi. Então o que acontecia? A esposa de Golias podia afugentar ele, e já que a pessoa tem uma relação extraconjugal que está se deliciando no prazer, poderia até matar Golias, porque Golias era como se fosse lixo para ela, né? Então aconteceu isso com Golias, aconteceu com a esposa de Urias. A esposa de Urias tinha uma relação extraconjugal com Davi. Então Urias podia ficar 30, 40, 50, 60 dias sem fazer sexo com a esposa dele, porque a esposa dele estava satisfazendo em outros cantos. Então isso aí ia acontecendo, até fazer de Urias lixo. Porque se a esposa está satisfazendo em outros cantos, é lógico que Urias ia transformar em lixo, né, para a esposa dele. A mesma coisa aconteceu com Dalila. Dalila era mulher de Sansão, mas Dalila estava Sansão amando dos filisteus. Então os filisteus podiam transar, beijar, abraçar Dalila, podia fazer o que quiser, mesmo com Dalila estando ali, com Sansão, namorando, colocando Sansão no colo, dando carinho, dando tudo para Sansão. Os filisteus poderiam fazer o que eles quisessem com Dalila. Então a relação sexo é assim. Se a pessoa está em oculto, escondido com a outra pessoa, a pessoa que está vis, o marido, a esposa, aquele que fica ali dentro da casa, andando de mãozinha dada, comendo na mesma mesa, então essa pessoa, ela torna insignificante, simplesmente um ator ou uma atora que faz parte de um teatro. O que é um teatro? Um teatro é aquele marido que está ali, todo mundo vê ele como marido, mas por trás, em oculto, quando o marido vira as costas, todos chegam, todos beijam, todos abraçam, todos fazem sanduíche, todos fazem aquelas coisas aiadas toda que raramente uma mulher faz com o próprio marido, que raramente o marido faz com a própria esposa. Então o marido ou a esposa, no caso, eles simplesmente ficam ali para criar o fetiche, para falar assim, ela é casada, ele é casado, porque nada melhor na vida de que a pessoa fazer sexo, praticar relação sexual em perigo com a mulher que é casada, com o homem que é casado. Imagina, aquela morenona bonita, linda, sai de casa, e quando ela sai de casa, a outra mulher olha para um lado, olha para o outro, para relacionar com o marido dela. E assim por diante, o marido sai de casa, opa, virou as costas, o homem pula o muro, pula a cerca, que é trem todo, naquele perigo, para transar com a mulher na cama do marido. Então as pessoas gostam dessas coisas. E gostam, não é de hoje, gosta em Deus da era Adão e Eva. Deus da era Adão e Eva. Tem o Adão, né? E tem Eva que ficava com a serpente nas costas de Adão. Tem Urias e tem a esposa de Urias que ficava com Davi nas costas de Urias. Tinha Golias e a esposa de Golias que ficava com Davi nas costas de Golias. Tinha Sansão e Dalila que ficava com os filisteus nas costas de Sansão. E assim por diante. É desse jeito, gente. É isso aí, gente. É mais um vídeo. Eu não sei se esse vídeo ajudou em alguma coisa, mas é as coisas ocultas do mundo. E isso pode acontecer com qualquer homem, gente. Pode ser rico, pode ser pobre. Qualquer mulher consegue ficar com outro homem nas costas do marido. E as mulheres são as que mais ficam, porque o homem, quando eles ficam, o homem já tem fama de safado. Então, muito homem não precisa nem ficar nas costas. Eles ficam ali, não preocupa em esconder. Mas a mulher é muito segura. A mulher é muito segura para fazer as coisas nas costas. É muito segura. E tem muitas que fazem, tem um sistema que quem vê, quem sabe que a mulher fez as coisas nas costas, se abre a boca, morre. Se abre a boca e fala, essa mulher tá fazendo isso, essa mulher é safada. Sobe pra cana. Se dá o grito, abrir a boca, sobe pra cana, sobe pro cemitério. Infelizmente é desse jeito. Mas a vida é essa aí, gente. É mais um vídeo aí. Não sei se eu ajudei muita coisa, não. Mas a realidade é essa.